Está entrando no ar, pela Nova 88 Gospel FM, mais uma edição do jornal O Repórter. Edição e apresentação, jornalista Fernando de Souza. Direção-geral, pastor Eurimar Alves. Realização, Nova 88 Gospel FM. Este programa conta com a transmissão ao vivo pelo Facebook. Contato jornalístico, 16 99101 1345. Contato comercial, 16 99741 2298. Seja bem-vindo ao jornal O Repórter. O Repórter. Muito bom dia, estamos iniciando aqui pela sua Nova 88 Gospel FM a mais uma edição do Jornal O Repórter. No oferecimento da RO Urbanismo, Sansara Construtora, de Souza Magazine, o seu parceiro Magalu, e também Café Caniquim, um novo sabor em sua manhã, está entrando no ar a edição de número 196 do Jornal Repórter, neste dia 1º de setembro de 2020, uma terça-feira. Hoje é o 245º dia do ano no calendário gregoriano. Faltam 121 dias para acabar o ano de 2020. Hoje estamos comemorando o dia do professor de educação física. Para os parabéns a todos os profissionais, né, da educação física. Também é o dia do caixeiro viajante, né? O dia também do bailarino e da bailarina. Vocês que se dedicam à dança recebem também os parabéns no dia de hoje. A edição e apresentação, jornalista Fernando de Souza, direção-geral do pastor Eurimar Alves. A realização é da Nova 88 Gospel FM em 88,5 MHz. Transmitido também pelas redes sociais a partir da página O Repórter do seu Facebook. Você vai encontrar ainda no Instagram, você vai encontrar no Twitter, você vai encontrar também no YouTube. É só procurar O Repórter ou O Repórter 1 e você vai entrar em nossa página. Aproveita para dar o seu like, dar o seu curtir e também fazer a sua assinatura na página para que você receba as atualizações das notícias que fazem o seu dia a dia. Nosso telefone de contato jornalístico é o 16991011345, contato comercial 16997412298, ou aqui na rua São Martinho 675, no centro de Pradópolis. E nós vamos iniciando aqui o nosso jornalístico de hoje, trazendo a posição que temos hoje, né, com relação ao coronavírus. Tendo em vista que todo boletim de segunda-feira é sempre meio complicado, porque falta muita informação que as secretarias de saúde dos municípios não recebem. Então ele fica meio furado. Você pode acompanhar toda a divulgação no Brasil inteiro. Quando chega na segunda-feira tem um dente caído lá de baixos índices e coisa e tal, porque falta da comunicação, porque no domingo ninguém transmite dados, no sábado alguns órgãos transmitem dados, então fica só com os dados que o município apura localmente. Então por isso é que às vezes parece que é igual do dia anterior, esse tipo de coisa, e na realidade não é. Ok? Vamos lá então. Boletim epidemiológico de 31 de agosto. Pradópolis, 609 casos já confirmados aqui em Pradópolis, 11 pessoas estão internadas, 161 estão em isolamento domiciliar, 420 já se recuperaram, já tiveram alta, e 17 óbitos até aqui. Ainda temos 25 pessoas suspeitas aguardando os resultados do Instituto Adolfo Lutz, e 790 pessoas já testaram negativo para o novo coronavírus, isto na cidade de Pradópolis. Conferindo agora Mutuca, também boletim epidemiológico de ontem, dia 31, nós tivemos aí
a apuração de 49 casos confirmados em Mutuca, sendo que 44 já se encontram recuperados, 2 confirmados que estão em quarentena domiciliar e 3 óbitos que também foram confirmados. Não tem ninguém hospitalizado lá da cidade de Mutuca. 3 pessoas estão aguardando o resultado dos exames, 78 já foram descartados e, portanto, esses são os resultados, né? 49 casos confirmados na cidade de Mutuca. Falando agora de Barrinha, a cidade de Barrinha já tem 949 casos confirmados do novo coronavírus, sendo que 6 pessoas estão internadas, 131 estão em isolamento domiciliar, estão fazendo seu tratamento em casa, 788 já se recuperaram, 24 óbitos até aqui registrados na cidade de Barrinha. Temos ainda lá 11 pessoas suspeitos, né, aguardando resultado dos exames do Instituto Adolfo Lutz. 2.085 pessoas já foram descartadas para o novo coronavírus e fizeram o teste, acabou dando negativo, então tá tudo bem com elas. Na cidade de Guatapará, 74 casos confirmados já do Covid-19, 58 já estão recuperados, já tiveram alta, 13 pessoas estão em isolamento domiciliar, 4 em internação hospitalar, já tem o registro de um óbito por Covid-19 em Guatapará, 32 pessoas aguardando o resultado dos exames e 176 já foram descartados. A cidade de Guariba, boletim epidemiológico divulgado ontem às 17 horas, dão conta que 903 pessoas já confirmaram para o novo coronavírus. 903 pessoas já, casos confirmados de coronavírus na cidade de Guariba. 715 já se recuperaram, 5 pessoas estão hospitalizadas, 28 óbitos registrados até aqui e 155 pessoas estão em isolamento domiciliar fazendo seu tratamento. Além disso, 97 pessoas aguardando o resultado dos exames, mais 5 pessoas internadas também aguardando o resultado dos exames e 903 casos confirmados, como dissemos, né, para a cidade de Guariba. Vamos para Jaboticabal. Jaboticabal é boletim epidemiológico de ontem também, dia 31, dão conta de que 551 pessoas já confirmaram para o novo coronavírus, 493 já se recuperaram, 28 estão em tratamento, 30 óbitos já confirmados, 624 pessoas com síndrome gripal em acompanhamento, estão ainda em monitoramento, 28 pessoas estão internadas, 205 já tiveram alta hospitalar, 461 casos já descartados, isso na cidade de Jaboticabal. Conferindo a cidade de Dumont. Em Dumont, 1.121 casos notificados de síndrome gripal. 45 estão sendo monitorados também por síndrome gripal. 317 pessoas já confirmaram para o novo coronavírus, sendo que 266 já estão curados, 48 estão em isolamento domiciliar e 3 pessoas estão internadas. Já foram descartados 756 casos e 3 óbitos registrados na vizinha cidade de Dumont. Ainda no Brasil, temos aí o registro de que o Ministério da Saúde, né, atualizando aí os números até o final da tarde de ontem, contabilizaram aí 553 mortes e 45.961 novos casos do novo coronavírus de domingo para segunda. No total, o Brasil já soma 121.381 pessoas que vieram a óbito por conta do Covid-19, 3.908.272 casos já confirmados, estamos chegando já nos 4 milhões de casos. Lembrando que os números tendem a ser menores na segunda-feira pela defasagem de dados das secretarias durante o final de semana, aquilo que dissemos.
E o número de pessoas recuperadas da doença já chega a 3.097.734. Enquanto isso, 689.157 pessoas seguem em acompanhamento médico. O estado de São Paulo, como sempre, está aí no topo da lista das contaminações, com 804.342 casos, 30.014 óbitos já registrados, de acordo com os dados fornecidos pelo Ministério da Saúde. E toda essa questão da pandemia, toda essa questão de você ficar no isolamento, isso mexe muito com a cabeça das pessoas. Então nós vamos trazer aqui a opinião de uma profissional a respeito exatamente dessa questão, que é como você deve fazer para cuidar da sua saúde mental em tempos de pandemia. Vamos conferir comigo como é que funciona isso, o que é que está sendo feito nesse sentido. Eu sou a Nayara, sou psicóloga da Cazuli e então agora eu vou dar 10 dicas para cuidar da sua saúde mental na quarentena. A primeira dica é cuidar da sua alimentação. Cuidar da alimentação é importante tanto no aspecto emocional quanto para a saúde, principalmente envolvendo uma boa imunidade. Muitas pessoas têm abusado um pouco do café porque elas têm se sentido mais improdutivas. Então, esse tipo de aumento aí do consumo de café acaba prejudicando, inclusive, a ansiedade. A pessoa pode ficar mais agitada, pode atrapalhar o sono, entre outros aspectos negativos. A segunda dica é fazer exercícios em casa. Mesmo que não seja da mesma forma como você fazia antes, que seja na academia ou algum tipo de aula que no momento está sendo um pouco mais difícil, tente ser criativo e inovar utilizando o seu espaço de casa. Você pode tentar ser criativo, pode utilizar a escada da sua casa, se for seguro, ou então a garagem do seu prédio, pular corda, jogar uma bola se você tiver área externa, ou então utilizando alguns exercícios que você pode encontrar facilmente na internet. A terceira dica seria então estabelecer uma rotina. Tente acordar no mesmo horário, fazer as refeições também no mesmo horário, dormir no mesmo horário. Cuide do seu ambiente de trabalho e de estudo, tente separar os ambientes para não prejudicar no seu sono e nem na sua atenção, na sua produtividade. E discuta a divisão desse ambiente com a sua família. A quarta dica, cuidado com o excesso de informações que você tem consumido. Utilize sempre fontes confiáveis e tente limitar o seu acesso à internet. Se você tem notado que o consumo de notícias tem aumentado e não tem te feito bem, escolha um período do dia ou limite em alguns dias da semana que você vai buscar se informar em relação ao vírus atualmente. A quinta dica seria utilizar a tecnologia a seu favor para diminuir esse isolamento social, né? Então você pode tentar se conectar com seus amigos, ou pelo celular, ou fazendo videochamada, compartilhando a sua vida, o que você tem feito, o que você tem lido, ou até mesmo falar com alguns vizinhos, mesmo que distantes. O importante seria focar nessa rede de apoio nesse momento. E a sexta dica, não abandone os seus hobbies. Mesmo que você não tenha costume de fazer algo em termos de hobby dentro de casa, você poderia tentar nesse momento aprender alguma coisa nova, de repente cozinhar, utilizar alguma coisa de jardinagem, reformar algum móvel, aprender alguma coisa nova, ler um livro, assistir um filme, ouvir uma música, tocar algum instrumento, entre tantos outros hobbies que você poderia utilizar. Tente não julgar antes de você começar a fazer, para ver como você vai se sentir, se aquilo realmente vai ser prazeroso, se vai ter essa função de válvula de escape ou não. A sétima dica seria utilizar alguma técnica para o manejo da ansiedade, que deve estar mais alta nesse momento. Você pode tentar um relaxamento muscular, a respiração diafragmática. Inclusive aqui no canal da Cazuli tem um vídeo que fala sobre exatamente essas técnicas e como aplicá-las no dia a dia. A oitava dica seria seja altruísta e gentil com o outro. Há evidências na literatura
lembra que o altruísmo, ele melhora a qualidade de vida, aumenta o suporte social e diminui também o sofrimento psíquico de forma geral. Então, o altruísmo seria muito importante, principalmente nesse momento que as pessoas precisam se sentirem mais fortalecidas. Estar disponível para conversar com as pessoas, entrar em contato, saber como seus funcionários ou amigos estão, por exemplo. Você pode também oferecer alguma coisa que você saiba fazer às pessoas. Por exemplo, fazer máscaras. Se você é professor de inglês, de português, de alguma outra matéria, você poderia dar uma aula de reforço de forma gratuita, ou ajudar as pessoas a se organizarem financeiramente melhor. Enfim, alguma outra dica que poderia beneficiar o outro. E nós não podemos falar de altruísmo sem falar de empatia. Então, a 9ª dica seria: seja empático. A empatia é uma habilidade social super importante, multidimensional, e ela pode sim ser treinada e aprendida continuamente. Ela inclui a capacidade da pessoa perceber e inferir os pensamentos de outra pessoa em um determinado contexto, se colocar no lugar do outro com o olhar, com a perspectiva do outro, considerar e se interessar pelas necessidades emocionais do outro e se preocupar pelo bem-estar. Além disso, seria importante expressar esse tipo de entendimento e componente afetivo ao outro. Então, você poderia expressar verbalmente para que o outro se sinta completamente compreendido e validado. E aí, lembrando que essa habilidade, ela requer que a gente se coloque no lugar do outro sem julgamento, sem o nosso olhar. Seria exatamente se colocar com o olhar do outro, com a lente, do outro. E por fim, a 10ª dica é a autocompaixão. Quem é meu paciente sabe o quanto que eu tenho reforçado essa necessidade com eles, Então eu vou buscar fazer uma pergunta, queria que você refletisse um pouco sobre isso. Você tem se tratado da mesma forma como você trata algum amigo ou alguém que você ama muito? Ter autocompaixão é ser gentil e compreensivo consigo mesmo. Sem crítica, sem julgamento. Seria perceber que todos nós cometemos erros e temos falhas e que na verdade está tudo bem, com isso. É natural e faz parte da própria experiência humana. Errar, falhar. E também a autocompaixão, ela implica em reconhecer os pensamentos, os sentimentos e as sensações naquele momento. Seria se conectar mais com você mesmo. Então, se você é mais autocrítico, eu te convido a refletir um pouco sobre isso. Realmente você tem se tratado bem? Ou você está se cobrando excessivamente por aqueles cursos online que você não tem feito da forma como você gostaria e tem se criticado em relação a isso ou algum outro tipo de demanda? E especificamente sobre a quarentena, tente se lembrar disso mais vezes ao dia, que a gente tem vivido um período atípico e que se você não estiver bem, aos pouquinhos você vai conseguir se ajustar, vai conseguir ajustar suas metas, definir seus objetivos, mesmo que demore um tempo maior do que você gostaria. Tente validar esse sentimento com você mesmo e se acolher logo em seguida. Então, pensando nessas 10 dicas, tente refletir um pouco sobre isso. O que eu poderia fazer nesse momento? Não tente fazer tudo de uma vez só, porque senão vai gerar mais ansiedade, você pode se sentir frustrado depois. Lembre que é um passo de cada vez. Então, você pode começar, por exemplo, na meta do exercício. Se você está fazendo 0 exercícios, 0 horas por semana, você pode começar em um dia a fazer 10 minutos. Depois, no outro dia, aumentar mais 5 minutos e assim por diante. Ou então, reservar meia horinha por dia para fazer alguma coisa prazerosa, para cuidar um pouco mais de você, da sua saúde mental. Melhorar, de repente, a qualidade do seu sono, fazendo um chá, ou então tentando dormir um pouco mais cedo, ficando distante de celular, de telas. Enfim, qualquer que seja essa dica, comece aos pouquinhos. Aí, portanto, as dicas para você melhorar aí a sua saúde mental, manter seu equilíbrio, seguindo as dicas que foram fornecidas aí para você. E uma notícia aqui que é triste, que é o cacique Raoni. Cacique Raoni é internado e testa positivo para Covid-19.
Cacique Raoni é a maior liderança indígena do Brasil nos últimos tempos. Ele é praticamente uma lenda já entre os povos indígenas, né? E ele testou positivo para a Covid-19. A informação foi divulgada ontem e é do o Instituto Raoni, o instituto que leva o nome aí do líder indígena. Ele está internado com sintomas de pneumonia, mas está em boas condições de saúde, afirmou a entidade. Após um mês de alta, Raoni foi novamente internado com sintomas de pneumonia e exames realizados em sorologia confirmaram a Covid-19. Seu estado é bom, sem febre, está respirando normalmente, sem auxílio de oxigênio. Raoni teve Covid-19 e os exames mostram presença de anticorpos e que ele também está fora de perigo, afirmou a entidade, né, o Instituto Raoni. No mês passado, o cacique foi internado em Mato Grosso após o agravamento do seu quadro de saúde. Em junho, o líder da etnia Kayapó perdeu a mulher, Pequiaica Metukitire, sim. E desde então passou a apresentar um quadro depressivo e, indicado ao Prêmio Nobel da Paz de 2019, Raoni estava internado em um hospital em Colider, no Mato Grosso, mas foi transferido para Sinop, também no Mato Grosso, depois do seu estado piorar. E o presidente Jair Bolsonaro, no finalzinho da tarde, comecinho já da noite, ele foi até o departamento médico do Palácio do Planalto, onde foi submetido a uma ultrassonografia. Ele foi diagnosticado com cálculo renal, ele estava reclamando de incômodo, né? E os médicos acabaram diagnosticando aí que o presidente está com cálculo renal, as famosas pedras nos rins. E ele deve fazer uma cirurgia nos próximos dias já para a retirada desses cálculos, né, que estão incomodando o presidente da República. Outra notícia, essa aqui já é mais animadora para aqueles que gostam de justiça. Após ter a prisão domiciliar revogada, Roger Abdelmaci voltou para a cadeia ontem. O ex-médico Roger Abdelmaci, de 76 anos, voltou a ser detido nesta segunda-feira após ter a prisão domiciliar revogada na última sexta. Ele é condenado a 173 anos por 49 crimes sexuais. Ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, da Polícia Civil. Depois, Abdelmaci foi levado para a penitenciária de Tremembé, aqui no interior do estado de São Paulo, onde deu entrada aproximadamente às 19h30, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária. Desde sexta, viaturas do Departamento de Capturas da Polícia Civil de São Paulo estavam de campana na região dos Jardins, área nobre da capital paulista, o endereço que foi informado pela defesa de Roger Abdelmaci como sendo a residência onde ele iria morar quando ele foi liberado do regime fechado para prisão domiciliar. Em abril, Abdelmaci havia sido liberado, né, para cumprir a pena em casa por ter 76 anos de idade e problemas de saúde por critérios humanitários. A decisão, entretanto, foi revertida pela 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. O documento foi publicado no processo na última sexta-feira, dia 28, no finalzinho da tarde. E o médico acabou sendo preso novamente, né? E deve cumprir aí a sua prisão em regime fechado, a menos que haja uma outras movimentações judiciais que possam levá-lo à liberdade novamente. Falando um pouquinho ainda de Covid-19, Estados Unidos podem autorizar o uso emergencial da vacina antes do final dos testes, antes do final da fase 3. O comissário da Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, o FDA, né? O médico é o Stephen Hahn,
afirmou em entrevista a um jornal americano, Financial Times, que o departamento considera autorizar o uso emergencial de uma vacina contra a Covid-19 antes da conclusão da fase 3. Nos estudos clínicos, na fase 1 participam pequenos grupos de indivíduos. Na fase 2, a inclusão de mais pessoas e a substância é administrada em indivíduos representativos da população alvo, né, que vai ser imunizada. Já na fase 3, a vacina é oferecida a uma grande quantidade de pessoas para avaliar a capacidade de proteção do produto. Estados Unidos é o primeiro, né, está à frente do Brasil com o maior número de casos, o maior número de pessoas que vieram a óbito por conta da Covid-19. A situação lá está feia. Pior, tem uma eleição para presidente agora, ainda neste final de ano. Então, está todo mundo doido para conseguir aplicar as vacinas e alguém, né, assumir como sendo, se der certo, né, assumir como sendo, obviamente, o responsável aí pela cura, né, ou pela prevenção do Covid-19 lá nos Estados Unidos. Enquanto isso, no Brasil, continua a fase 3. A previsão é que em dezembro, outubro, novembro, nós tenhamos resultados, né, os primeiros resultados. Se tiver tudo ok e a vacina for liberada, em dezembro deve começar a produção e a vacinação dos grupos de risco começa ou em dezembro ou em janeiro, e aí segue até que toda a população possa ser atendida, né? Então, essa aí é a previsão para o Brasil, principalmente com relação à Coronavac, que é a que está mais avançada nessa terceira fase. Nós vamos agora a um pequeno intervalo comercial. Volto já trazendo mais notícias e informações. Nosso agradecimento a todos vocês que estão aí ligados com a gente, escutando pelos 88.5 da sua Nova Gospel e também pelas redes sociais. Você que está aí no YouTube, você que está nos assistindo a partir do Twitter, a partir do Instagram ou do próprio Facebook, né? Nosso muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Não esqueça de deixar aí o seu like, se inscrever no canal, né? E assim a gente poder continuar com o nosso trabalho. E também deixa a sua opinião, coloca lá, escreve lá a sua opinião, que é muito importante para nós, ok? Vamos lá então com o intervalo comercial. Volto já com mais notícias e informações para vocês aqui no Jornal O Repórter pela sua Nova 88 Gospel. 88,5 100% Gospel. A melhor sintonia de toda a nossa região. A Segura, em parceria com Inove Certificados, atendendo Pradópolis e região, tem preços diferenciados para os clientes e parceiros, com uma sala exclusiva e atendimento diferenciado. Faça-nos uma visita. Rua Santo Antônio, 345, Centro, Pradópolis. Telefone 3981-4949 ou pelo site www.inovecertificados.com.br. E depois do enorme sucesso do Parque dos Pássaros em Pradópolis, com 100% vendidos, a grande oportunidade que você esperava, Parque dos Pássaros 2. Eu tô aqui para te informar do pré-lançamento. Aliás, já foram iniciadas as obras de infraestrutura, guias, sarjetas, iluminação, também esgoto, tudo que você precisa para morar com muita qualidade de vida numa ótima localização aqui em Pradópolis. Por isso eu tô aqui para te apresentar a condição de pré-lançamento. Entrada mais 180 parcelas. Mais informações? Liga agora, mande o WhatsApp, não perca essa oportunidade. Parque dos Pássaros 2, pré-lançamento, chegue primeiro e garanta já o seu lote. Mais um empreendimento Sansara Construtora e RO Urbanismo. Precisando construir ou reformar sua casa ou estabelecimento comercial? Procure a EMAP. Pensou em comprar sua casa nova, pronta? Procure a EMAP. A EMAP também tem EMAP Engenharia. Rua Rui Barbosa, 606 em Pradópolis. Telefone 3981-1258 ou celular 99208-5319. Construir ou reformar é com a EMAP. Fale com Eduardo.
Sua empresa precisa de certificado digital? Venha para a Inove Certificados. Possuímos profissionais credenciados e uma sala nos padrões ICP Brasil, garantindo assim segurança e validade jurídica no mundo virtual. Faça-nos uma visita na Rua Santo Antônio 345 ou pelo telefone 3981-4949. Acesse www.inovecertificados.com.br. Está à procura de realizar o seu sonho, de mobiliar sua casa, seu escritório, seu comércio? Marmoraria AHJ. Isso mesmo, Marmoraria AHJ. Tudo o que você precisa você encontra lá. Lavatório com cuba, esculpido de granito, cozinha planejada, mesas, lavatórios, soleiras, túmulos e muito mais. Você planeja, nós executamos. Parcelamos em até 6 vezes. Venha fazer seu orçamento sem compromisso. Rua João Vendite, 1114, Maria Luísa 2, em Pradópolis. Telefone 3981-2840. WhatsApp 16991174471. Falar com o Arnaldo. Qualidade, pontualidade. Você encontra na Marmoraria AHJ. Nova 88 Gospel. O sucesso está de volta. É uma atrás da outra. Muito bem, retornamos aqui com o Jornal Repórter pela sua nova 88 Gospel FM em 88,5 MHz, trazendo para você as notícias que fazem o seu dia e o tornam um ouvinte sempre muito bem informado. Muito bem, a cidade de Jaboticabal, ela está informando aí a toda a população, atenção você que é de Jaboticabal, que está suspenso o atendimento no ambulatório de infectologia, conhecido como DST-AIDS. O prédio deve ficar fechado por pelo menos uma semana. A unidade sofreu atos de vandalismo ontem, segunda-feira, e a equipe da prefeitura já trabalha para restabelecer a energia e a comunicação do local. Basta dizer que roubaram todos os fios e cabos elétricos lá daquela unidade, a exemplo do que a gente vinha vendo acontecer aqui em Pradópolis também nos últimos tempos. Alguém resolveu, né, entrar lá e vandalizar todo o prédio do DST-AIDS da cidade de Jaboticabal. Maiores informações, você de Jaboticabal pode ligar 999-919856, 999-919856. Pode falar com a Janete Cavalaria, que é a coordenadora lá da unidade, né, do ambulatório de infectologia DST-AIDS lá da cidade de Jaboticabal. E o governo federal propõe salário mínimo para R$ 1.067 para o ano de 2021. R$ 22 a mais do que o valor atual. O governo federal propôs que o salário mínimo seja de R$ 1.067 em 2021, R$ 22 a mais do que os atuais R$ 1.045, segundo o projeto de orçamento para o próximo ano, que foi encaminhado ao Congresso Nacional ontem. E, na prática, a sugestão do Ministério da Economia representa o segundo ano consecutivo sem aumento real, né, sem aumento real para o salário mínimo, apenas 2,09% em relação ao valor pago hoje, correspondendo apenas ao ajuste da inflação. Caso seja aprovado, o novo salário mínimo começa a valer a partir de janeiro de 2021, com pagamento a partir de fevereiro. Portanto, salário mínimo, a menos que o Congresso Nacional altere esse valor, deve ficar aí em R$ 1.067. E o governo do estado de São Paulo condena aí as praias lotadas e rodovias congestionadas aí no último final de semana. O governador de São Paulo, João Dória, condenou a lotação de praias no litoral neste final de semana
mesmo com o Estado ainda estando sob quarentena para combater a Covid-19. Não temos razões para celebrar. O resultado positivo de São Paulo não justifica o relaxamento nem aglomerações de nenhuma espécie. Estamos em quarentena e quero deixar bem claro que ela prosseguirá enquanto não chegar a vacina, disse em uma entrevista coletiva ontem, também criticando congestionamentos nas rodovias. De acordo com a Ecovias, mais de 200 mil veículos passaram ou deixaram a capital paulista rumo ao litoral entre a sexta-feira, dia 28, e o início da noite de domingo. Famílias inteiras, inclusive aqui de Pradópolis, que postaram nas redes sociais, famílias aqui de Pradópolis, de cidades da região, também decidiram viajar para as praias do litoral, principalmente o litoral norte do estado de São Paulo. E igualmente se expuseram de forma extremamente perigosa à contaminação do novo coronavírus, como se a doença já não existisse mais, infelizmente. Uma falta de bom senso e respeito com as demais pessoas. Isso é algo que não deveria acontecer jamais. Para quem estava na internet, viu algumas fotos aí das praias de São Paulo, que estiveram abarrotadas de pessoas, né, que infelizmente aí se expuseram, né, de forma extremamente perigosa ao novo coronavírus. E no último dia 25 de agosto, a primeira turma, né, a primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo realizou aí a 23ª sessão. E no dia 25/8, onde foram julgadas as contas da Câmara Municipal aqui de Pradópolis, relativo ao ano de 2017. E essa conta foi rejeitada pelo Tribunal de Contas do Estado nessa sessão do último dia 25. O voto, né, apresentado pela conselheira Cristiana de Castro Moraes, contrário à aprovação das contas anuais, foi acatado por unanimidade dos membros do Tribunal de Contas do Estado, que levou em conta a existência de 22 cargos, sendo 13 em comissão e os demais eram cargos concursados. Mas esses 22 cargos foram considerados muito acima da média em relação a outros municípios do mesmo porte de Pradópolis pelo estado de São Paulo. E essa 23ª sessão ordinária da primeira Câmara, de 25 de agosto, está disponível, né, para quem queira assistir, está disponível lá na página tce.sp.gov.br, cujo trecho a gente vai aqui reproduzir, exatamente o trecho em que fala de Pradópolis, mais especificamente do julgamento que foi realizado referente às contas da Câmara Municipal do ano de 2017. De Contas opinou pela irregularidade, tendo em vista a existência de cargos em comissão em desacordo com as condições estabelecidas na Constituição Federal. A matéria fez parte dos trabalhos dessa primeira Câmara, sessão de 21 de julho, ocasião em que a defesa proferiu sustentação oral. Eu passo ao voto. A instrução revelou objeções com gravidade suficiente para a rejeição das contas do Legislativo, relacionadas ao quadro de pessoal, tendo em vista o excesso de postos de livre provimento e falta de plena adequação das atribuições de cargos em comissão. Eu encaminhei na íntegra relatório e voto a Vossas Excelências, mas o que chama atenção aqui na Câmara de Pradópolis, que Pradópolis é um município de pequeno porte. Tem cerca de 19 mil habitantes, 9 vereadores, e a Câmara se reúne 2 vezes por mês. E esse Câmara de pequeno município tem um quadro de funcionários totalmente inchado, comparado com outros municípios paulistas do mesmo porte. São 13 cargos em comissão, 9 efetivos, ou seja, 22 cargos na Câmara de Pradópolis.
O quadro não é razoável, não é proporcional ao tamanho da cidade e não atende, logicamente, ao interesse público. Nessas condições, meu voto é pela irregularidade da Câmara de Pradópolis, exercício 2017, cópia ao Ministério Público Estadual. O voto está em discussão, em votação, aprovado. Aí, portanto, né, a apresentação exatamente do voto, né, da justificativa e do voto que foi por unanimidade aí realizado, né, pelo Tribunal de Contas do Estado, né, pela primeira Câmara que analisou e julgou exatamente as contas da Câmara Municipal. Para quem for assistir o vídeo lá, tem 3 horas e tralalá, né? Tem mais de 3 horas de duração. A gente marcou aqui exatamente a partir do início do vídeo, com 1 hora, 19 minutos e 13 segundos é onde inicia exatamente o julgamento da Câmara, o julgamento, né, dessa primeira Câmara referente às contas da Câmara Municipal de Pradópolis. Quem tiver curiosidade, quiser acompanhar, está lá disponível o link, né, na página do Tribunal de Contas. Basta entrar lá na internet, tce.sp.gov.br, vai lá em Cidadão, de Cidadão você vai para TV, né? A Web TV é o último item, de lá ele joga direto para a página do YouTube, onde você vai encontrar aí exatamente esse julgamento, ok? Temos mais informações aqui que são importantes e relevantes para o seu dia, que diz respeito ao seguinte: a FUVEST está abrindo as inscrições para o vestibular 2021. Na realidade, está aberto já desde ontem. E as inscrições desse vestibular vai selecionar os candidatos para os cursos de graduação da USP, da Universidade de São Paulo. As inscrições começaram ao meio-dia e vão se encerrar, né, ao meio-dia de ontem, vão se encerrar no dia 23 de outubro no site da FUVEST. Para quem não fez a solicitação de isenção, é necessário o pagamento de uma taxa no valor de R$ 182. A primeira fase de prova está marcada para o dia 10 de janeiro de 2021, com a prova de conhecimentos gerais. No dia 21 de fevereiro, será a prova de português e redação, já na segunda fase do certame. E no dia 22 de fevereiro, a prova das disciplinas específicas de acordo com a carreira escolhida pelo candidato. Então fique atento aí se você tem interesse em fazer a FUVEST, né? As inscrições já estão abertas, prepare-se, né? E boa sorte. Na nossa região, a International Paper, né? Ela abriu um processo seletivo aí para vagas de trainee em Luiz Antônio. Uma oportunidade interessante aí para os estudantes de engenharia que podem se inscrever para concorrer às vagas de um programa de estágio e trainee na multinacional International Paper, que fabrica celulose, papel e embalagens à base de fibras renováveis aqui em Luiz Antônio. Com duração de 2 anos, o programa é voltado para estudantes com formação entre dezembro de 2017 até o final de 2020. Ao todo, serão oferecidas 3 vagas nas áreas industrial, responsável pelo maquinário da empresa, e de supply chain e sourcing, que lida com a base de logística de produção. Os interessados podem se inscrever até o dia 25 de setembro no site da empresa. Para a área industrial é necessário ter a formação em engenharia química, enquanto que para a área de supply chain aceita qualquer graduação na área de engenharia. Para trabalhar na empresa é necessário ter domínio do inglês,
mas os candidatos que não tiverem fluência no idioma podem concorrer a uma bolsa de estudos para que a habilidade possa ser desenvolvida durante os 2 anos do programa. Por conta da pandemia do coronavírus, o processo seletivo será online. Candidatos com deficiência podem se candidatar a qualquer uma das vagas e as inscrições também podem ser feitas através da internet. Está aí oportunidade muito interessante aí para quem tem curso aí na área de engenharia, está cursando o final aí da engenharia para poder conseguir a vaga de trainee, né? Na International Paper, tendo em vista que essa empresa é multinacional, é gigante no mundo inteiro e traz aí um campo de trabalho muito bom aí para todos, né? Para todos aqueles que conseguirem aí atingir a essas vagas, né? Então fica aí, boa sorte, né? A você que vai tentar aí exatamente conseguir essa vaga. Vamos lá, tem para eleições 2020, né? Já começou a campanha eleitoral para 2020, a campanha não, na realidade o processo eleitoral, né? Primeira etapa agora é a convenção eleitoral. Convenção eleitoral é uma reunião, é uma assembleia de filiados aos partidos que vai definir quem sai candidato, para que cargo vai sair candidato, que número que ele vai usar, se vai ter uma coligação, se vai apoiar algum outro candidato majoritário ou não. Tipo, um partido lança candidatos a vereador e apoia o candidato de um outro partido para prefeito, por exemplo. Tá? E isso é o que pode acontecer durante essas convenções eleitorais. Edital de convocação para a convenção eleitoral. O presidente da Comissão Provisória Municipal do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, o PRTB, infraassinado, né? A Comissão Provisória aqui de Pradópolis, no uso de suas atribuições, convoca os legitimados nos termos do artigo 35 do Estatuto Partidário para a Convenção Municipal do PRTB, que se realizará no dia 7 de setembro, segunda-feira, portanto, a próxima segunda-feira, das 9 da manhã até as 17 horas, na Rua Presidente Vargas, 1195, no centro de Pradópolis, com a seguinte ordem do dia. Primeiro, escolher ou proclamar ou fazer a proclamação de eventuais candidatos do partido aos cargos majoritários e proporcionais nas eleições municipais de 15 de novembro. Segundo, discutir sobre eventual coligação partidária com vistas ao pleito eleitoral de 15 de novembro. Terceiro, sorteio de números de eventuais candidatos e escolha dos respectivos nomes de urna. E, por fim, outros assuntos pertinentes à eleição municipal 2020. Serão adotadas todas as medidas sanitárias de caráter obrigatório, de acordo com as leis federal, estadual e municipal, bem como protocolos estabelecidos por normas complementares. Pradópolis, 31 de agosto de 2020, assina Joaquim do Couto Neto, presidente da Comissão Municipal do PRTB em Pradópolis. Democratas, edital de convocação, eleições 2020, Convenção Municipal do Democratas. O presidente da Comissão Provisória Municipal do Democratas de Pradópolis convoca todos seus convencionais, segundo dispõe o Estatuto do Partido, para participarem da Convenção Municipal a ser realizada a partir das 9h30 do dia 6 de setembro, domingo, na rua 7 de setembro, 1480, do Jardim Boa Vista, aqui na cidade de Pradópolis, para deliberarem sobre a escolha de candidatos às eleições previstas para o próximo dia 15 de novembro e outros assuntos com relação ao pleito eleitoral de 2020. Pradópolis, 26 de agosto de 2020, assina Saulo Emanuel Atique Filho, presidente. PSDB, edital de convocação da eleições 2020, Convenção Municipal.
O presidente da Comissão Provisória Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, de Pradópolis, convoca todos seus convencionais, segundo dispõe o Estatuto do Partido, para participarem da convenção municipal a ser realizada a partir das 9 horas da manhã do dia 6 de setembro de 2020, o domingo, na Rua 7 de Setembro, 1480, no Jardim Boa Vista, nesta cidade de Pradópolis, para deliberarem sobre a escolha dos candidatos às eleições previstas para o próximo dia 15 de novembro e outros assuntos com relação ao pleito eleitoral de 2020. Pradópolis, 26 de agosto de 2020, assina Silvio Martins, presidente. Patriota 51. Edital de convocação, eleições 2020, convenção municipal. O presidente da Comissão Provisória Municipal do Partido Patriota de Pradópolis convoca todos seus convencionais, segundo dispõe o Estatuto do Partido, para participarem da convenção municipal a ser realizada a partir das 10 horas da manhã do dia 6 de setembro de 2020, o domingo, na Rua 7 de Setembro, número 1480, no Jardim Boa Vista, nesta cidade de Pradópolis, para deliberarem sobre a escolha dos candidatos às eleições previstas para o próximo dia 15 de novembro e outros assuntos com relação ao pleito eleitoral de 2020. Pradópolis, 26 de agosto de 2020, assina Tiago de Castro, presidente. Aí, portanto, as convocações, né, que estão sendo feitas para os convencionais desses partidos que já nos enviaram aí o edital de convocação. Se você faz parte de algum partido, é dirigente do partido, queira divulgar conosco, basta enviar para nós, né, através do nosso e-mail, orepórter@gmail.com, nós estaremos divulgando aqui no Jornal O Repórter. Por fim, lembrando você de que você que nasceu você que está completando 18 anos em 2020 ou vai completar ainda em 2020 18 anos, não esquece do alistamento militar, www.alistamento.eb.mil.br. Fique em dia com o serviço militar obrigatório. Você entra lá no site, faz o seu alistamento militar para ficar em dia. Não perca o prazo, é muito importante para que você possa seguir com a sua vida civil normalmente, né? Você tem que ter a sua reservista ou o certificado de dispensa. Para isso, você tem que fazer o seu alistamento militar, que vai até o dia 30 de setembro. Não deixe para a última hora, ok? Muito bem. E assim, nós chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Repórter, no oferecimento da RO Urbanismo, Sansara Construtora, de Souza Magazine, parceiro Magalu, Café Caniquil, novo sabor em sua manhã. Nós estivemos no ar com a edição 196 do Jornal Repórter, neste dia 1º de setembro de 2020, uma terça-feira, dia do professor de Educação Física, do caixeiro viajante e também o dia da bailarina e do bailarino. A edição e apresentação, jornalista Fernando de Souza, direção-geral Pastor Eurimar Alves, realização Nova 88 Gospel FM e também transmitido pelas redes sociais. E nós desde já agradecemos a sua audiência, a sua paciência e também a sua visita aos nossos sites, né? Facebook, Instagram, Twitter e também no YouTube. Vai lá, deixa lá o seu like, né? Faz a tua inscrição para que você receba as atualizações do jornal O Repórter. Um abraço a todos, estaremos de volta aqui amanhã a partir das 10 horas da manhã. E vocês ficam agora com a mensagem de fé, amor e esperança, na voz da pastora Gislaine Correia. Um abraço a todos, tenham todos um excelente dia. Uma mensagem de fé, amor e esperança para o seu dia. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito,
assim será a sua descendência. Romanos 4:18. Abraão é conhecido como o pai da fé, e por meio da atitude dele, podemos entender por quê. Ele creu. Como? Fundamentado em evidências claras e provas científicas? Não. Ele creu contra toda a esperança. Que prova magnífica de confiança na promessa de Deus. Que assim também seja a nossa fé, firme diante de todas as negativas, inabalável a ponto de descansar no Senhor quando o diagnóstico for mau e a situação parecer impossível. Que a sua fé seja forte o suficiente para que você declare positivamente a palavra de Deus em contrastes com as conjecturas humanas. O Senhor quer que você e eu sejamos pessoas de fé, que acreditam no poder dele, pois a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O milagre que Abraão viveu foi algo inédito. Um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos terem um filho. Mas como ele cria em Deus, esperava pela confirmação da promessa. Se Deus respondeu à altura da fé de Abraão, pode agir à altura da sua fé também. Então, creia. Oremos. Senhor, assim como Abraão, queremos ser cheios de fé, a ponto de permanecermos inabaláveis diante do impossível, e acreditamos que o Senhor pode agir conforme a nossa fé. Amém e graças a Deus. Você agora é um ouvinte bem informado. Jornal ou Repórter e a Nova Gospel FM trouxeram as notícias relevantes para o seu dia a dia. Luz, paz, amor e harmonia para todos. Seja feliz. Bom dia, cidade.